Olá, uma excelente noite a todas e todos. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam em paz, apesar de tudo, apesar de todas as dores, apesar de todos os desafios, apesar de todas as dificuldades. Já tem gente chegando aqui. Que alegria ter vocês com a gente. Que alegria a gente poder estar fomentando, né, esse espaço de construção coletiva, né? Nós do Odara sentimos muita falta disso, sabe? A gente até que queria fazer a Poliana e dizer para vocês que nós estamos ótimos, que a gente está na resistência, quarentena produtiva. No caso, sim, a nossa quarentena está sendo produtiva porque a gente entende que o nosso trabalho, né, enquanto ativistas, enquanto pessoas que estão aí na resistência pela luta de garantia de direitos da população preta e das populações periféricas e vulneráveis. A gente sabe que é na crise que os trabalhos se desenvolvem, né? A gente sabe que é justamente no período de crise, no período de dor, é justamente nos cenários caóticos, é justamente na fome, é justamente na escassez que trabalhos de pessoas ativistas como nós se dá. Mas ainda assim, tem sido dias muito complexos e a gente do Odara tenta manter essa construção de narrativa conectada com a realidade. Então não tem como dizer que a nossa quarentena está produtiva, que nós estamos vendo uma série de vídeos, uma série de filmes, lendo uma série de coisas. Na verdade, a gente tem lutado com toda a nossa força para nos mantermos sãos, apesar de todas as dificuldades. E essa nossa tentativa de nos mantermos sãos, apesar de toda a alienação e de todas as distrações que giram em nosso torno, é que a gente está chamando essa live de hoje. E a nossa convidada querida já está online. E eu já vou aqui, ó, colocá-la. Gente, vamos ver aqui, vamos esperar. Vamos ver se está tudo bem. Então, estamos aguardando. Eu aqui, está fluindo. Muito boa noite, minha irmã. Como é que você está? Boa noite. Tá me Que ouvindo? alegria, Preta. Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Vamos perguntar para o pessoal que está aqui acompanhando a gente. Vocês podem dar esse Uhum. retorno para a gente, gente? Se o som tá bom, se a imagem tá boa, se vocês estão recebendo aí com qualidade esse nosso momento aqui, dá esse retorno para a gente, tá bom? Como é que Enfim, você Preta, tá? muito, muito obrigada por ter você aqui Nada. com a gente. Como eu estava falando um pouquinho antes aqui de você chegar, apesar desse tempo de dor que a gente está vivendo, a gente não pode ficar alheio a todas as distrações que giram no nosso, em torno da gente enquanto comunidade, né? E o 13 de maio é uma dessas distrações violentas e que tem essa ilusão da abolição da escravatura tem nos feito, inclusive, estarmos no lugar que estamos hoje. Uma comunidade que é violentada e muito mais violentada pela pandemia, porque é preta. A ilusão da falsa abolição fez a gente sempre estar na condição de mais vulnerabilizados. A ilusão da falsa abolição sempre faz a gente estar no lugar onde a corda sempre vai arrebentar. Então, eu acredito que esse tempo de pandemia é um tempo necessário e propício para a gente estar ouvindo mulheres como você, para a gente estar fomentando a nossa reconstrução do pensamento enquanto pessoas pretas, para a gente compreender que essas dores que a gente está vivendo não é coincidência, e, na verdade, essas dores são resultados dessa política brutal e brutalizante que vem sendo construída desde sempre, desde o sequestro do nosso povo de África para cá. Que fique bem nítido que a gente não está sofrendo com a pandemia. Estamos sofrendo na pandemia. Um sofrimento que é histórico, né, irmão? E uma necropolítica que é Exatamente. histórica.
não é agora. Provavelmente é um termo que as pessoas estão ouvindo há pouco tempo, porque é um conceito razoavelmente novo na linha histórica, mas os efeitos desse conceito a gente já vive desde os sequestros de África. Então, Asa, assim, muito grata pela tua presença aqui com a gente, para nos provocar, irmã, para compartilhar com a gente tudo isso que você tem construído nesse tempo de acúmulo de conhecimento e que a gente vê que você irmãs como Catiúcia e tantas outras irmãs, têm investido na comunidade, partilhando esses saberes. E hoje, todas as pessoas que estão aqui com a gente, nesse tempo, vão ter a oportunidade de ouvir uma mulher que é doutora em literaturas africanas e pós-doutoranda em filosofia africana, mas uma mulher que, para além dos seus títulos, é uma mulher preta, é uma mulher que é mãe, uma mulher que é mulherista, uma mulher que é poeta e uma mulher que se dedica em ser griot nos nossos tempos. É muito bom poder te ouvir para a gente pensar as dimensões dessa falsa abolição em vários eixos da nossa vida. Muito grata, minha irmã, e a gente quer te ouvir. Ai, Fabiola, assim eu fico muito sem graça. Muito Fica obrigada. não, fica não, você merece. Muito obrigada, de verdade. E acho que a primeira coisa é agradecer a confiança pelo espaço, mas Sempre. sobretudo na minha palavra, né? Porque a palavra é uma entidade para a gente. Então, eu entendo que esses convites para as lives, para as aulas, estar com as pessoas, para as pessoas me ouvirem, tem aí um voto de confiança. E eu espero honrar, respeitando o ori de cada um que me ouve. Mas que as minhas palavras possam se transformar em algo, um movimento, né? Em todos que Tenho ouvem. certeza. E é isso, agradecer a todo mundo que está chegando, que está aí, pedir para as pessoas avisarem, ó, a hora é essa, grita a gente e avisa que está rolando agora. E aí eu tô Muito virando bom, blogueirinha, Fabiola, tô virando blogueirinha. muito bom. Gosto, e vou aprender com você a ser mais blogueirinha. Eu preciso aprender isso. Os truques básicos, sabe? Pedir a ajuda das pessoas para Muito bom. compartilhar, porque é assim que a gente fura a bolha. Pedir para se É inscrever no meu mesmo. canal, falar É do meu isso, Instagram irmã. para as pessoas. Isso. Muito bom. Inclusive, eu vou fazer uma outra coisa de blogueirinha. Fixar o tema aqui. Ó, Ah, isso! Ó. não é? Eu Ai, meu tô bem. aprendendo, irmã. Tô aprendendo. Então, estamos aprendendo. É um mundo novo para todos nós, né? Olha, Com certeza. eu estou muito feliz realmente de vir falar assim sobre 13 de maio, porque é interessante, porque olha como é que é a Uhum. ancestralidade, né, Fabiola? Na segunda-feira eu pensei em você. Tá, sabe, eu estava me Sério, lembrando. preta? Sério, eu tava me lembrando do dia que eu fui lá no Odara falar. Acho que eu até fiz um history lembrando disso, porque foi muito legal. Eu fui falar sobre o amor. E aí eu pensei, Isso, falei, eu caraca, fiz sim. Nós é, compartilhamos. aí eu fiquei pensando, caraca, como é que será que eles estão e tal. Pandemia, eu até entrei no Instagram do Odara e tal, e logo depois vocês me convidaram. São os ventos Eu ancestrais. creio. Eu É creio isso. nisso, minha irmã. Eu creio. E então, falar que é muita responsabilidade falar sobre esse tema, porque ele é controverso, ele é passional, mexe com os ânimos, Sim. e enfim. Então, é de forma muito respeitosa, mas que algumas verdades precisam ser ditas, não é mesmo? Verdade, minha preta. É, Verdade. então, e aí, por exemplo, antes de entrar aqui na live, eu acabei de fazer uma postagem da presença do teatro negro na abolição. Porque eu assino uma coluna no Rio em Cena, toda quarta-feira eu faço Sim. uma crítica, reflito sobre o teatro, e hoje saiu a crítica, logo nessa data eu me propus a pensar, porque fazendo um exercício rápido, assim, né, e aí já Sim. introduzindo a minha fala, o que a gente sabe de abolição? Assim? A gente tem aquelas figuras, a figura da princesa Isabel e seus comparsas, né? Ok. Sim. Mas para além disso, pessoas que têm assim alguma maior proximidade com o movimento negro e tal, sabe de Luiz Gama, André Rebouças,
sabe que Machado de Assis é preto, sabe de Maria Firmina Sim. dos Reis, e vai parando por aí. E aí, Pois é. enquanto uma estudiosa também do teatro, eu sei que o teatro ele é uma arma de poder pedagógico, muito usado, muito difundido no planeta inteiro, enquanto um uso de pedagogização rápida de grandes multidões. Então, isso é uma prática assim, antiga, e que todos os lugares, né, todas as sociedades, Maria já chegou para dar o ar da graça, todas as cidades. Daqui a pouco sobe no sofá aqui e vou botar a cara. É isso. Então, o teatro ele é usado assim, tanto que quando os jesuítas chegam no Brasil e começam a catequese, como é que eles fazem a catequese? Fazem encenação da Bíblia, teatro, porque é muito pedagógico. Justamente. Então, eu me perguntei, será que o teatro não fez nada durante o processo de abolição? E aí eu comecei a procurar, assim, foi muito difícil, e aí eu até vou citar algumas referências. Esse livro aqui, que eu tinha na minha estante, que eu não lia, e aí eu comecei a ler, que é o Dicionário de Escravidão e Libertação, Muito bom. do professor Flávio Gomes, professor da UFRJ, do IFIX, professor Homem Negro, e a Lilian Schwartz, eu não sei falar o nome dela direito, mas é historiadora, acho que todo mundo conhece. Irmã, posso te pedir depois, por escrito, essas referências? Quando a gente postar essa live, né? Aí a gente coloca todas essas referências. Exatamente. Beleza. Então, e a partir disso eu comecei a olhar mesmo, e achei vários artigos acadêmicos, achei dissertações, achei teses sobre vários movimentos, não, vários dramaturgos, vários não, né, gente? Alguns, né? Porque vários eu estou sendo muito exagerada. Mas algumas práticas autodeterminadas vindas do teatro. E a gente sabe que a abolição ela tem uma relação íntima com a autodeterminação e a organização de pessoas pretas. Então, claro, era óbvio, pelo menos para mim, era óbvio que o teatro tinha sido engajado nisso, só que a gente não sabia. Então, a coluna de hoje foi um pouco sobre isso, assim, mas já pensando em escrever artigos sérios e maiores. Mas, o teatro é utilizado como elemento de alforria, por exemplo, com a renda, desde o século XVII, com a renda da bilheteria sendo usada para comprar alforria. E as alforrias, elas eram dadas dentro de espetáculos. Então, no meio do espetáculo, no final do espetáculo, subiam aquelas pessoas, aqueles escravos, ex-escravos, e recebiam a alforria ali, na frente de todo mundo. Tinha já um movimento, uma série de coisas, tipo o teatro, quem vai sustentar o teatro brasileiro antes da chegada da corte são os atores negros, porque ser ator até a chegada da corte era coisa de gente miserável, gente de baixeza, ou seja, não gente branca. Então, acontece uma virada aí, que é a chegada da corte portuguesa, a criação dos teatros e tudo mais, e justamente a efervescência e ida para a abolição, que faz com que vários movimentos, várias construções seríssimas, não só o teatro, mas o movimento dos padeiros. Existia uma organização de 100 padeiros cujo lema era pelo pão e pela liberdade, e que eles se organizavam muito sério, faziam cartas de alforria falsa, uma série de... Então, tipo, olha essas tecnologias, olha essas informações, assim. E assim, eu tô falando de uma pesquisa básica, assim, que eu fiz pouco tempo para escrever uma crítica teatral, assim. Então, eu já começo falando disso para dizer que falar de abolição, atrelando a 13 de maio, atrelando a Princesa Isabel, o que seja, ainda no Brasil é um exercício de apagamento histórico, de epistemicídio. Tá, a gente ainda tá. E eu nem falo assim tão básico quanto Princesa Isabel não assinou, não fez, quer dizer, ela só assinou o documento que oficializou o fim de uma instituição, que a escravidão era uma instituição. E ela vai ali oficializar isso, assim, mas quem botou a mão na massa, quem foi pro pega pra capar, quem estava no front, entendeu? E isso, inclusive, dentro dessa própria obra, O Dicionário da Escravidão, tem artigos que eu li. Tá ouvindo? Oi, tá ouvindo? Sim, te ouvindo bem. Ah, tá. Estamos te ouvindo bem. Tem artigos que eu li. Tem artigos que eu li que falam sobre a Maria. Que falam
Esqueci o que eu ia falar, peraí. Que agora a Maria me Não, falou, você estava me falando perdi. você estava falando que muito do que parece que a abolição nada mais foi do que o fim de uma instituição, mas que toda a Isso, disputa foi isso, nossa. exatamente. Que foi nossa. E que, inclusive, até na hora de disputar narrativas, a história hegemônica elege figuras como Luiz Gama, Renato Helder Rebouças, os irmãos Rebouças, na verdade, Sim, tal, como figuras ícones assim, para poder continuar o apagamento histórico da galera que realmente estava ali. Então, tem os caifazes. Caifazes eram espiões que entravam nas sim, senzalas enquanto escravos para poder fazer a elaboração da revolta de dentro da senzala. Sacou? Então, assim, saber disso faz parte desse processo de consciência real e pluriversal sobre perspectivas históricas. Né? Que é, com por certeza. exemplo, entender que descobrimento do Brasil foi descobrimento para quem? Minha filha desligou o É. abajur. Liga aqui, Malinha. O descobrimento do Brasil, o descobrimento da América foi para quem? Se a América era habitada por 100 milhões de Sim, pessoas. Entende? é Então, verdade. fiz toda essa introdução assim para dizer que há muita história a ser contada, a ser buscada, a ser pesquisada, a ser revisitada de diversas Sim, maneiras, seja na arte, seja na historiografia, seja na literatura, seja onde for, mas essas histórias precisam ser revisitadas para que a gente entenda e legitime realmente esse nosso processo de autodeterminação. Porque o que a gente sempre foi autodeterminado, né? sim. Fazer quilombo. E fora que ainda tem um outro dado que a abolição da escravidão tem uma relação também com os interesses da própria branquitude. O Brasil queria entrar na Revolução Industrial e não podia, porque tinha escravos. Então, tinha o interesse dessa área que queria a modernização industrial do Brasil. Então, Sim. primeiro. Segundo, tinha a elite que morria de medo, porque no final do século XVIII até a metade do século XIX, houveram uma série de revoltas e revoluções na América, não só no Brasil, que deixou a elite bamba. Como, por exemplo, a Revolução do Haiti. Porque a gente sabe que o impacto da Revolução do Haiti na virada do século vai fazer com que a estrutura colonial se bambeie por inteiro. Porque o Haiti, ele é ali, e não à toa o Haiti é completamente, né, esquecido dentro do Ocidente, e, enfim. Mas o Haiti vai servir como um exemplo, um fôlego, né, um fôlego de experiência. E a mesma coisa com Palmares. A história, Sim. falar de Palmares é totalmente deturpado. Palmares era uma república no mesmo modelo que as repúblicas africanas congolesas, porque é uma união dos povos bantus ali. Né? Então, inclusive o nome Angola Jaga remete a um pacto entre etnias do continente africano que se reencontram, escravizadas aqui, rememoram esse pacto ancestral e se fundem para fazer o quilombo. Então, assim, são muitas histórias para lá que a gente precisa recuperar. Para quê? Para que a gente, nutrido dessas experiências e afroperspectivando para as nossas realidades, a gente possa encontrar caminhos reais de sobrevivência, de humanidade. Né? E aí, mais uma vez, lembrando que a humanidade é algo que não se negocia. Então, ela é inegociável e a gente precisa simplesmente encontrar a estratégia de romper com esse pacto de negociação que a gente faz. O que está acontecendo? Quais são os caminhos? E olhar para trás nesse movimento de Sankofa é uma possibilidade. E para terminar a minha fala, a gente, sei lá, abrir uma conversa, você estava falando sobre esse estado que a gente vive, esse estado de genocídio, esse estado. E quem me acompanha sabe que eu estudo muitos processos da Maafa. O meu pós-doutorado, o artigo final e tudo mais, é sobre quais os caminhos de reumanização da população negra. E agora que o pós-doc terminou, eu penso da sociedade brasileira. Eu me proponho até refletir sobre essa sociedade como um todo, porque eu entendo que não há possibilidade de sociedade unilateral e não há possibilidade de uma volta física para a África. A nossa volta é ética e estética, mas não é física. Então, a gente tem que lidar com isso aqui, né? Então,
para mim, dentro do meu entendimento, e dialogando com o Marimbani, dialogando com uma série de pensadores afrocêntricos, esse fenômeno que a gente vive, que a gente está vivendo agora na pandemia, mas que ele se inicia por volta de 500 anos, ele tem um nome, ele se chama Maafa, que é uma palavra em Kiswahili, que significa a desgraça. Na verdade, significa holocausto, mas eu não gosto dessa tradução, eu chamo de desgraça coletiva. Então, a Maafa é a nossa desgraça coletiva que tem data, tem início. E ela se dá pela invasão ao continente, pelos processos de sequestro, encarceramento, volta na árvore do esquecimento, embarque, travessia, Proselitismo, né? desembarque, exatamente, desembarque, o leilão, a escravidão, o pós-escravidão, essa abolição, como ela se dá, faz parte do processo de Maafa, a subalternização, a favelização e hoje o genocídio declarado que a gente vive nessa sociedade. Então, tudo isso, esse fenômeno inteiro se chama Maafa. E no pós-doutorado eu me dediquei a pensar um pouco sobre ela aqui dentro da nossa realidade. E recuperei categorias que eu já havia pensado no mestrado para dar conta da guerra de Moçambique, porque o meu mestrado foi sobre literatura africana, poesia de guerra e de pós-guerra. Então, lá atrás, eu pensei sobre esses fenômenos com foco na literatura, sem nem imaginar que hoje eu estaria aqui recuperando. E, rapidamente, entender que esse fenômeno de Maafa, esse é um projeto de desumanização contínua e constante da nossa população. É exclusivo da nossa população? Não. É relacionado a todo mundo que é a outridade. Então, todo mundo que não é hegemônico, todo mundo que não está dentro da bolha hegemônica ocidental, todo mundo que não está dentro da escala de humanidade que o Ocidente criou. Que é muito importante dizer isso. Quem disse que a gente é humano? Quem disse que a gente é humano foi o senhor do Ocidente. Então, a gente tem aí uns problemas, né? Então, esse processo que engloba a outridade, aí fazendo o recorte que nos interessa, a categoria de raça, nós, diáspora africana, amefricana, então já na mistura com os povos ameríndios, os povos originários daqui, do Brasil. Sim. Tá? Então, como é que a Maafa se manifesta para a gente? Ela vai se manifestar no pós-abolição com uma série de palavras, sei lá, como é que é? Contrato de gaveta, sei lá, essas coisas assim que é falso. Sim. Por exemplo, fomos mais uma vez. Isso, exatamente. Temos provas que acreditamos em alguma medida, eu acho que também por causa do grande sofrimento, e aí eu esqueci de fazer isso, saudar os nossos ancestrais, né, que passaram por isso. Muito obrigada por essa possibilidade, por eles acreditarem. E a gente poder estar aqui, 132 anos depois, estar falando disso vivos. Né? Mas tem uma tecnologia, e aí abrindo um pouco, que esses ancestrais eles tinham um entendimento que eles tinham ali, que a gente precisa recuperar. Mas, de alguma forma, a gente também tem que entender que os nossos ancestrais acreditaram ainda assim nessa branquitude salvadora. É um problema? Eu não acho que seja um problema, porque a gente tem que entender que cada geração dá o que tem para dar. Então, tipo, segura aí, porque todo mundo tem defeito e as gerações são assim. Então, daqui a 30 anos, quando... entendeu? Quando forem criticar a nossa geração, meu bem, vai sair um monte de coisa e a gente, entendeu? Exatamente. E fazer esse exercício é também um exercício filosófico africano de reontologização, de recentramento, de reumanização. Por quê? Porque é um exercício de entender que nós agora estamos aqui enquanto ancestrais desse tempo de vida presente. E que somos jovens em relação a pessoas de 60, 70 anos. Mas o tempo é espiralar.
Então, depois, seremos nós, essas pessoas de 60, 70 anos. E mais um pouco, seremos nós, os ancestrais do tempo futuro. Então, é muito melhor a gente pensar nessas questões amplas, de mudanças profundas, né, desses fenômenos de mudanças profundas para a gente, analisando as gerações que viveram aquilo como gerações que deram todo o seu possível. Respeitar isso, acolher isso e se preparar para dar também o nosso possível. Talvez o nosso possível seja um pouco mais rompedor, quem sabe? Sim. Entendeu? Já que a gente veio depois de Malcolm X. Vamos pensar assim. A gente tem que aprender alguma coisa. É isso. Então, tudo isso para dizer que isso é um fenômeno. É um fenômeno de Maafa que agrega uma série de elementos para a nossa destruição enquanto povo, enquanto autonomia, para que a gente seja explorado, para que a gente seja realmente subalternizado, porque o Ocidente ele tem como manejo e forma de se estruturar, de ser e estar, a dominação. Isso não quer dizer que seja a dominação do Ocidente para os pretos. Não, gente, olha para o lado. É do Ocidente para o mundo. É do Ocidente para o universo. Porque vocês já se perguntaram como é que vai ser o processo de humanização de Marte quando tivermos as primeiras casas em Marte? Será que vai ser uma relação, nós fazemos parte do todo, ou vai ser uma relação, aqui tem bauxita, titânio, nióbio, e eu vou fazer crateras em Marte, entendeu? Sacou? Então, é mais do que... Tem uma pessoa que escreveu aqui, o Ocidente mata tudo. É isso. É isso. Então, na verdade, não apesar da gente fazer essas pontuações por causa do estado de Maafa, e quem está vivendo o estado de Maafa é a população negra, as garras ocidentais, elas acessam todas as pessoas que estão dentro do Ocidente hegemônico e das suas fronteiras fluidas. O Brasil está nas fronteiras fluidas. O Brasil não é o Ocidente. Ele está nas fronteiras fluidas. Então, assim, vai fazer mal pra gente? Claro que vai. Mas vai fazer mal para todo mundo. E uma última coisa importante é entender a pandemia, e aí entender no sentido que ficar vivo é o nosso maior ato de afronta ao Ocidente. Sacou? Sim. Então, observe a pandemia a partir dessa perspectiva. Não deixe que esse vírus ele se torne a arma necessária e proveitosa que o governo vai utilizar para dizimar os indígenas e os pretos favelados e periféricos. Porque é muito assim, conveniente. Economiza fuzil, economiza bala, economiza gasolina. Então, assim, fique vivo, porque viver é um ato político poético. Mas também entenda olhando para a nossa história, para as nossas experiências de povo, olhando para o processo de abolição e todas as durezas que vivemos, olhando para a Maafa. E lembre-se que os nossos ancestrais chegaram aqui no Brasil apenas com o corpo, a palavra e o conjunto ético e estético. E foi com o corpo, a palavra e o conjunto ético e estético que nós estamos muito bem-vindos aqui. Então, tem algo nesses 4 elementos que valem a pena a gente dar uma olhadinha. Sacou? Assim, né? Ver quem quer. Mas talvez seja um lugar ali interessante. O que é isso? Que estratégias foram essas? Que caminhos foram esses? Né? Que a gente pode ressignificar e plantar a nossa sobrevivência aqui agora, nesses tempos de pandemia. E para terminar mesmo, entender que... e aí... Nesse nosso tempo aqui ainda tem 6 minutos. Pode concluir à vontade. Tá, eu vou usar a frase do Fábio Cabral, que é um escritor afrofuturista, conheçam, vale muito a pena, livros incríveis, e meu amigo de longa data, e que ele fala que nós, pessoas negras, em estado de Maafa, nós já estamos no mundo pós-apocalíptico. Porque o nosso apocalipse, ele acontece no momento em que a África é invadida.
Então, entenda, nós já estamos no mundo pós-apocalíptico. Nós somos fruto da Maafa e do Apocalipse. Então, o que a gente precisa fazer em coletivo para poder mudar essa situação? É um problema filosófico. Não tenho resposta, não. Mas é uma pergunta urgente, porque os nossos ancestrais acreditaram que o 13 de maio era uma possibilidade de restaurar esse mundo pré-apocalíptico. E a gente viu que não deu certo. Deu certo em parte, né, gente? Porque podíamos ainda estar no tronco, né? Verdade. Mas, então, assim, eu acho que o grande exercício que a gente precisa fazer enquanto sociedade inteira e enquanto população negra é quais foram as estratégias. E o que está acontecendo que a gente está perdendo as estratégias. Mas veja, eu tenho visto muita mobilização organizada diante da pandemia. De grupos diferentes, de pessoas, coletivos jovens, aos coletivos dos mais velhos mesmo, pessoal do Movimento Negro das Antigas. Por exemplo, um discurso de que, já que não podemos mudar a situação, fome, o nosso povo não vai passar. E isso já me mostra que, além de um avanço de consciência, há um avanço de prática. Sim. Porque é isso, assim, eu mesma já fiz articulações, ligações de pontos para pessoas ao torno de mim conseguirem acessar esses bens, essas comidas, alimentos, está falando de humanidade, de alimento. Porque eu também tenho consciência de que nada impede que daqui a pouco eu também vá precisar dessa mesma cesta básica. Porque o meu título não me coloca no lugar de poder financeiro. Pelo contrário, eu sou professora. Sacou? Então, tipo, se for demitida, se o Estado parar de pagar igual aconteceu em 2015, fazemos o quê? Entende? Então, eu tenho sentido também esse lado, esse fôlego que eu tenho visto, assim. E aí eu posso dar exemplos. Tem vocês do Odara, tem o povo do Ocupa Alemão, com a escola quilombista, da Dandara dos Palmares, que estão recebendo alimentos, e aí o pessoal que quer ajudar, vai lá. Tem o comitê de alimentação do pessoal da Reaja, com o Aganju. Procurem pelo Aganju, Fed Aganju, lá na Bahia, que estão fazendo segurança alimentar, que tem um terreno, eles conseguiram um terreno e estão arrecadando dinheiro para fazer plantação e horta para garantir uma autonomia mínima para as comunidades do entorno não precisarem passar fome ou depender de ações governamentais e tal. Então, assim, e eu estou falando poucas, né? Porque hoje mesmo eu falei com o Ignaldo, uma amiga de São Paulo, também está dando, o Filó do Cultine também está dando. Então eu vejo assim. Mulheres incríveis na Zona Oeste do Rio. Também estão. Então, assim, nós, enquanto coletivos, e aí é claro que eu estou falando de uma experiência do Rio de Janeiro. Não posso falar de outras experiências, e aí quem souber de outras coisas, de outros lugares, bota aqui. Mas esse olhar, esse panorama, vamos dizer assim, esse cenário, ele me mostra que passos que foram dados lá atrás não voltaram para trás. Como, por exemplo, segurança alimentar. Nós já entendemos, enquanto movimento negro, que nesses momentos o nosso povo não tem comida. Não tem comida. Então, tipo, antes do álcool gel, antes do sabãozinho que seja, antes da máscara, meu bem, as pessoas têm comida. E não ter comida retira a humanidade. Então, como é que a gente vai disputar uma narrativa? Oi, filha. Mamãe. Fala aqui, oi, ó. Como é que você vai? Vai lá, oi, mete o carão aqui. Oi, Pretinha. Então, como é que a gente vai disputar a narrativa de humanidades? Porque não adianta, a gente não tem como falar de representação, representatividade, black money e tudo mais, se a gente ainda não é considerado ser humano. Senão vai levantar só um terço. Não vai levantar todo mundo. Talvez menos do que isso. Um quarto, um quinto, quiçá. Então, que luta de povo, que luta abolicionista, que luta de autonomia de povo, que é essa que vai levantar só um grupo.
Ou só Sim. aqueles que têm internet para poder fazer a prova do Enem, a inscrição do Enem. Ou só aquele que tem Justamente. celular que vai conseguir abaixar o aplicativo. Porque tem que ter o celular, tem que ter internet e tem que ter um número. Então, tipo, uma família que tem um celular, como é que ela faz? Se os dois puderem, se o marido e a esposa tiverem direito. Aí, como é que Exatamente. faz se eles só tiverem um celular com um chip e, enfim, não vou nem falar da internet, porque a internet pode, sei lá, arrumar um Wi-Fi aí, quem sabe. Mas como é que faz? Então, assim, isso é MAFA. Está aí, fora que a gente também está o tempo inteiro dialogando com o presságio do abismo. E o presságio do abismo é essa lucidez, mesmo que seja inconsciente, que nós temos enquanto pessoas negras, de que nós podemos morrer a qualquer momento, por qualquer coisa, por qualquer motivo. Qualquer coisa. E essa lucidez, ela é ancestral porque ela nos acompanha desde o momento em que embarcamos no navio. Quando embarcamos no navio, sabíamos que poderíamos morrer a qualquer momento, por qualquer motivo, de qualquer coisa, porque entramos na Maafa. E até hoje, 500 anos depois, nós continuamos com a mesma lucidez. E o nome disso é presságio do abismo. Eu mesma que inventei. Presságio do abismo. Entende? Então, assim, é essa relação que a gente tem de diálogo com isso. Que eu não sei nem dar nome a isso. Mas é a garantia, que é aquele momento que a gente pensa assim, tipo, melhor não falar alto, eu não vou ter problema. Melhor botar camisa, pra eu não ter problema. Sim. Melhor ir no mercado de sapato e não de chinelo, pra eu não ter. É sempre essa ideia assim do eu não ter problema na nossa subjetividade pode ser entendido como eu não quero morrer agora. Entende? Então, é o impacto. Eu acho que esse já começa sendo o grande impacto, o impacto psicológico. E é isso. Pode crer. Minha filha fez uma bagunça aqui. Preta, você falou tantas coisas, não porque foi um monte de coisa e deixou de pouco, não. Você foi seguindo um fluxo incrível e eu estou aqui acompanhando. Eu até peço perdão às irmãs e irmãos que estão aqui e a gente não está priorizando tanto todos os comentários, porque eu tenho certeza que vocês concordam comigo. É muito mais importante para a gente nesse tempo ouvir as construções que a Asa faz para a gente, porque é um tempo da gente se alimentar, a gente rebusita, a gente reconstrói esses alimentos, esses nutrientes que estão sendo partilhados aqui com a gente. Então, é por essa razão que eu até me desculpo com as irmãs e irmãos que aqui estão, que nós aqui do Odara estamos entendendo que é um tempo muito importante de ouvir a Asa falar, e certamente vamos ter oportunidade de acompanhar as redes da Asa e, consequentemente, partilhar algumas dúvidas e questões que certamente surgiram até a partir dessa live. E por isso, é que eu falo muito, né? Não, você não fala muito. Aí é que tá. Você fala o necessário e está sendo, irmã, sério, está ativando lugares na nossa construção de pensamento que muitas das vezes ficam adormecidos. Lugares adormecidos e estão sendo despertados aqui. E eu queria fazer brevíssimos comentários para poder te ouvir mais, a falar acerca de algumas coisas que você falou aqui. Irmã, você primeiro, das tantas coisas que você fala da generosidade com os erros dos nossos ancestrais, considerando os nossos próprios erros. E aí eu faço a conexão com o que você acabou de falar agora, do pensar na realidade sem academicismo. Ou seja, muitas das vezes, a gente tem visto a construção das redes sociais de uma militância perfeita, né, Preta? O nosso auto-ódio, né? O nosso auto-ódio, que se constrói muito do lugar da escassez, também se constrói muito do lugar de uma arrogante, de uma arrogância de que a gente tem alguma coisa a mais do que outros. E aí eu justamente me conecto com o que você falou agora em relação à realidade, que ainda que nós estejamos construindo algumas rupturas mais drásticas, talvez, e mais encorpadas do que os nossos ancestrais, a gente não pode negar, o sistema está aqui para matar corpos como os nossos. Então, quantos de nós tivemos as nossas mães
falando pra gente, menina, fecha a perna. Porque o que ela queria dizer com isso? O corpo da mulher preta é o corpo estuprável. Com É um corpo certeza. estuprável. Quantas vezes a gente viu a nossa mãe falando com o nosso irmão mais velho, tira o boné, quando a polícia te abordar, fala sim, senhor, fala não, senhor. Mesmo que você esteja errado, pede desculpas. Porque a gente sabe que o nosso corpo é um corpo que sempre tem um alvo vermelho aqui. E muitas das vezes a gente vê as nossas mães e irmãs mais jovens que a gente desqualificando a fala dos nossos mais velhos, desqualificando, por exemplo, processos históricos como o secretismo religioso, que a gente sabe a função histórica que teve e a função de resistência e de resistência que teve. E aí a gente fica jogando pedra, falando que eles erraram, mas a real é que são tecnologias extremamente sofisticadas para a gente continuar vivo. Para a Exatamente. gente continuar vivo. Concordo. Uma outra coisa que Você vai falar daqui, eu vou andar, mas fica de boa. Isso, só que eu anda vou um levar ela pouquinho aqui. com ela. Isso. Anda um pouquinho com ela, tadinha, que ela deve estar cansada de você o tempo inteiro aí, né? E aí, Cleta, uma outra coisa que você falou que foi fantástico o nosso entendimento de que as construções de quilombo nesse território, que agora a gente chama de Brasil, mas que a gente poderia facilmente chamar de calabouço, né? Poderia. Eu gosto de A nossa desgraça construção- coletiva. Pois é. Essa construção foi muito feita a partir da nossa corporeidade, a partir da nossa construção epistêmica e da nossa estética. E o quanto isso, se for retomado nos nossos tempos, vai fazer a gente se conectar com a nossa ancestralidade de forma afetiva e efetiva. Que muitas das vezes, irmão, eu acho que falta efetividade em nós. Um tempo muito discursivo, muito líquido e pouco efetivo. E aí você chega e fala Só de que algo os tempos outros, são né? líquidos só até a página 2, né? Eu tenho muito Né? respeito ao Bauman, gosto muito dos livros dele, li tudo, converso das coisas que ele escreveu, enfim, mas eu não posso deixar de fazer uma crítica à liquidez que ele apresenta, porque é uma liquidez que a gente sabe que é só até a página 2, entendeu? É uma liquidez serve pra virtual. Eu acho que o Enem, por exemplo, está mostrando para a gente que as fronteiras estão bem sólidas, que nesse tempo Sim. da virtualidade está tudo muito sólido. Talvez o Sim. que eu mais concorde com ele é a obra Amor Líquido, em que ele vai falar Sim. sobre a desilusão desse amar, porque é uma desilusão completamente calcada no Ocidente. Do resto, eu acho que é uma liquidez meio E é até a sólida. página 2, e é isso, tanto é que eu coloquei aqui como último ponto, que essa sua fala acerca do presságio do abismo justamente confronta essa liquidez dos nossos tempos. Eu acho que o presságio do abismo coloca a gente, a nossa corporeidade, a nossa construção intelectual e a nossa estética preta numa linha limite. Não é líquido, não. Pelo menos não para nossas comunidades. Não, e o mais comunidades... interessante é que a gente passou a gente passa o tempo, não passou, a gente está numa dinâmica de o tempo inteiro buscar pontes sob essa fenda abissal. E é isso, sabe? São as pontes que a gente consegue. E muitas das vezes a ponte não nos leva ao outro lado, nos leva até o meio do caminho e a gente cai, entendeu? Então, é uma desgraça coletiva, é um presságio do abismo e é, na verdade, uma orquestra para o genocídio. Porque o genocídio, ele é um genocídio de povo, né? Genocídio não é da juventude, genocídio não é das mulheres, genocídio de povo. E tem as especificidades desse povo que cai a partir das estratégias do genocídio. Então, se você é homem de 13 a 29, se você é trans, da comunidade LGBT, é o braço da morte física. Se você é mulher e está grávida, vai ser a violência obstétrica. Se você é idoso ou se você tem hipertensão, vai ser a violência do SUS. Se você mora na rua, meu bem, vão ser várias violências se você mora na favela. Então, assim, são muitas violências, na verdade, são muitas especificidades de ações deste monstro. Então, para entender que é realmente uma desgraça coletiva. Pode crer, minha irmã. E aí, eu não quero que as pessoas saem mal daqui, não. É para as pessoas. Não. Uma das propostas que a gente faz nas lives do Odara
é que, assim, a gente sabe que existe o lugar do entretenimento, e existe mesmo, existe o lugar de necessidade, existe o lugar da construção do lazer, existe o lugar das discussões mais etéreas, mas existe o lugar das construções de políticas efetivas para a reconstrução de um povo. Existe um lugar que se lava a roupa suja. Então, esse lugar se chama Odara Cultura e Educação. Então, que importante ter esse espaço da gente fortalecer os nossos músculos, porque a luta está posta, independente das nossas alienações ou não. E aí, irmã, eu queria que a gente utilizasse esses últimos 10 minutinhos antes das suas considerações finais, se a gente pudesse, hipoteticamente, colocar em poucas palavras os impactos mais nítidos, mais assim, evidentes, os impactos dessa falsa abolição na nossa dimensão da nossa subjetividade, na dimensão política social, na dimensão econômica e na nossa dimensão da nossa intelectualidade. Se a gente pudesse aqui, hipoteticamente, definir, através de um nome, de uma expressão, de um comentário, o que mais nos marcou na nossa subjetividade. Você, inclusive, já falou de um aspecto psicológico bastante complicador da nossa comunidade preta. O que você acha do que mais essa falsa abolição impactou a gente político, socialmente, economicamente e intelectualmente? Pergunta complexa, hein? Muito louco, né? Vamos lá. Muito do que eu tenho falado nessa live vai sair tudo no artigo final de pós-doutorado, que teoricamente sai no final do mês pela revista da UFRJ. Vou divulgar nas redes, tudo isso. O que é, meu amor? Com certeza. Obrigada. Mas a Maria tá querendo alguma coisa que eu não sei o que é. Tá fechado. Ai, é que eu tenho que comer. Entendeu? A gente estava falando de segurança alimentar, né? Ela tá certa. Tá. Ela tá certa. Quero comer você. Isso, que é a comilança fictícia. Tá certo. Não tá errada, não. E eu esqueci o que eu ia falar. Olha só, de novo. Não, então eu estava falando para você, se caso a gente pudesse, hipoteticamente, que todo mundo que está nos acompanhando sim. sabe que, lembrei. Né, isso. É que é uma pergunta complexa. Então, se a gente pudesse... Maria, eu tô falando aqui, você vai ter que esperar um pouco. Calma, não. Vai ser uma live de comelança. Ficar assim, mas é isso, vamos comendo. A gente está se alimentando aqui, a gente está se alimentando aqui também. Ó. Mas... Então, eu acho que da dimensão psicológica... E eu vou indicar também os artigos também. Por exemplo, eu tenho um artigo que eu escrevi com duas psicólogas sobre psicologia afrocêntrica. Então, lá a gente fala um pouco sobre o impacto da psique. Procurem também a Dandara Aziz, a Iana Cissi, Tulane Paixão, o pessoal do Imaralê, que são pessoas psicólogos que dedicam, né, a refletir de um lugar enquanto agência que eu, por exemplo, não tenho, porque eu não sou psicóloga. Mas os impactos, eu acho que primeiramente o Banzo, que já se transformou em... nem sei mais o que ele é um Banzo má-afento, porque é isso, é essa lucidez assim que tipo, que diferença faz a forma como você vai morrer se você vai morrer? Se você vai morrer sem concretizar os seus sonhos, se você vai morrer olhando da sua janela, uma paisagem entristecedora, né? Essa relação mesmo com o próprio ambiente, a depredação do ambiente, a precarização do ambiente que você vive, isso também causa problemas no seu psicológico. Sabe? E assim, eu não estou falando da casa para dentro, não, da porta para dentro, não, porque a gente sabe muito bem que a gente é um povo muito criativo. Eu sou a rainha da gambiarra. Se você chegar aqui na minha casa, você vai ver que é tudo na gambiarra. Eu sou a rainha, aprendi tudo com a minha mãe. Ser a rainha da gambiarra. Entendeu? Trocar a luz, uma fita adesiva, isolante, essas coisas assim e tal. Sei no mínimo. Mas da porta para fora, em que o ambiente é coletivo e é muito também atravessado por esse Estado que nos aboliu, né, que fez a abolição nos abolindo junto, isso causa também uma baixa autoestima.
causa problemas psíquicos. Então, o banzo, essa morte da subjetividade, a precariedade mesmo, a ausência da nossa história, essa lacuna também causa. Não saber, inclusive, as histórias genéticas e de doenças, né, dos nossos, porque existem doenças genéticas que passam de geração, e às vezes você tem uma doença genética e você não consegue localizar a trajetória disso, entendeu? Então, é uma série de pontos que, de alguma forma, influenciam o psicológico. Gente, a minha filha é muito engraçada, me desculpa. Não joga no chão, não. Ela caiu. A graça acabou de acabar. Não, ela queria jogar tudo no chão. Ai, que susto. Vem aparecer aqui. Vem aparecer aqui. Vamos, Dani. Cair, ela levanta. Então, tem essa dimensão. O impacto social faz parte do projeto genocida. Então, Sim. é claro, e às vezes assim, a gente entra em discussões, né, que são tão assim, por exemplo, o que é a escolha? Né? E falam muito assim, não, mas fulano tá na biqueira porque ele escolheu. Realmente, ninguém botou ali a arma na mão dele ou a arma na cabeça dele e tudo mais. Assim. Mas escolha é ter opções. Esse é o mínimo, né? E aí, quem me conhece sabe, eu sempre uso a mesma. Eu uso sempre a mesma metáfora. Peraí, que ela tá descendo. Que é uma metáfora do Malcolm. Inclusive, terça-feira que vem, aniversário de Malcolm X, né? Sim. Vai ter live. Vai ter live. Passa o material pra gente divulgar. Vai. Tem que ter, né? Tem que ter. Então, peraí. Desculpa, gente, agora ela foi pro quarto. Eu vou pro quarto dela? Oh, meu Deus. Só porque o Marlon pegou um pacote de biscoito. Porque Ela é esperta. Né? Então, é claro que a gente está falando, essa pessoa não teve lá uma arma apontada diretamente para a cabeça dela para que ela fizesse essa escolha, assim. Mas a escolha pressupõe opções, assim. E aí eu sempre uso a metáfora do Malcolm que diz, uma pessoa está com muita sede, você dá um copo de água suja, ela vai beber. Mas se ela tem um copo de água suja, um copo de água limpa, ela já pode escolher. E liberdade é poder escolher o copo de água suja. É isso. Isso tem que ser respeitado. É verdade. Exatamente. Só que, será que a gente está tendo copos de água para escolher? Como é que está sendo esse processo, entende? Então é muito profundo, porque a gente está falando de um projeto de dominação do outro que não é exclusivo para a gente, porque nós fazemos parte, nós somos um grupo de uma outra idade. Então, tem lá os povos originários, tem os aborígenes, tem os orientais como um todo. Então, é uma afronta à nossa existência, simplesmente porque nós não nos encaixamos na escala de humanidade criada por uma experiência que nunca pensou na gente. Sim. Então, a gente é tão complexo isso que a gente precisa, inclusive, sentar para refundar a humanidade dentro dos nossos próprios termos. O que é ser humano para a gente a partir da nossa experiência? O que é humanidade para a gente? Porque a gente está falando de um povo que vive na rua, né? Entendeu? Então, o que é humanidade para a gente? E não só que vive na rua porque mora na rua, mas vive na rua porque vem da rua. Né? A gente está falando também dos... É amplo. Enfim, são mais reflexões. Fala mais um pouco aí. Então, enfim, das tantas coisas, né, das tantas coisas que você está colaborando para a gente, eu acho que parece que a cada frase que você fala, irmão, brada para nós. E olha, quando eu digo nós somos muitos, tá? Somos, pelo menos agora, 62 pessoas que estão aqui conectadas. E eu tenho certeza que, até pela quantidade de comentários, coraçõezinhos, tem coraçãozinho subindo aqui. E eu sou muito grata, né, por essa oportunidade de estar aqui te ouvindo. E um monte de gente que podia estar fazendo qualquer outra coisa, todo mundo aqui podia estar escolhendo, né? E, no entanto, escolher estar aqui
vivendo essa oportunidade de construir ainda mais indagações e perguntas a partir das tuas falas. E para mim está bastante nítido, irmão, que na medida que você vai falando, a cada palavra vai indicando a necessidade da gente pretocentrar, da gente afrocentrar, da gente conhecer as nossas próprias epistemes, a gente conhecer as nossas próprias culturalidades, a gente conhecer o território, a partir das narrativas que são apresentadas para a gente, conhecer as nossas territorialidades. E você falou algo no início que me chamou muita atenção, que inclusive é uma fala que muitas pessoas fazem até de forma muito desqualificadora e pejorativa, quando fala assim, você quer voltar para a África? Então volta. Você, de forma muito lúcida e muito sóbria, nos coloca aqui nesse entendimento de que a volta literal é difícil. E não é de volta literal. Financeira, né? A volta literal é financeira. Né? Então, vamos usar uma passagem bíblica, né? Bem-aventurado aquele que poderá retornar, né? Beleza. Mas a gente está falando de possibilidade econômica. Então, é por isso que a necessidade de reconstrução a partir de práticas efetivas de reconstrução do nosso povo aqui. E é isso que me chama muita atenção, porque você traz uma série de possibilidades de pensamento filosófico, sociológico, antropológico, político, mas todos eles a partir da nossa realidade. A partir de... Oi, caiu, voltou. Não, já voltou. Mas deu um foi treco rapidinho, aqui, mas já voltei. Foi rapidinho. Foi. E a partir de uma perspectiva de que a nossa construção tem que ser a partir da irmãzinha ou do irmãozinho que está aqui, que está estudando ciências políticas, por exemplo, e que muitas das vezes perdeu a paciência de conversar com a mãe, perdeu a paciência de conversar com a avó. Muitas das vezes... Faz parte do próprio processo mesmo da academia. Porque a academia ela é embranquecedora. Eu não divirjo da crítica à academia enquanto algo embranquecedor, porque a academia também me embranqueceu, gente. Não é possível. Sim. Não é possível você passar pelo Ocidente sem ser embranquecido. E não é possível você passar por dentro das instituições ocidentais sem ser embranquecido. Obviamente, vocês já perceberam como eu falo? Eu falo de uma forma, as palavras ou o meu vocabulário, entende? Isso também mostra algum grau de embranquecimento. E aí é você lidar com o seu próprio eu, entendeu? Eu tô de boa, falo assim e tal. Mas entender que você tem que passar pela academia com seus objetivos muito lúcidos. Então você entende que você entrou na universidade com um objetivo, apesar de todos os outros, o seu objetivo é sair de lá com um papel na mão. E esse objetivo não pode ser perdido de vista. Porque se você perde esse objetivo de vista, você começa a fazer lutas dentro da instituição que você vai perder. Porque, meu bem, meu pai me ensinou isso, meu pai já é falecido, já virou ancestral, ele me ensinou isso, ele sempre falou pra mim assim, Asa, nunca entre numa briga que você não tem chance de ganhar. Sacou? Essa parada. Quem me conhece sabe, assim, tipo, eu não brigo. Não, quer dizer, eu brigo, né? Quebro o pau aqui, cara. Mas assim, eu não brigo. Não brigo porque, tipo, eu só vou brigar se eu for ganhar. E se eu for ganhar, pra quê? Sacou? E uma coisa que meu baba falou pra gente há pouco tempo, ele falou assim, nesse momento de pandemia, é importante que a gente só abra a boca pra construir. E eu tomei essas palavras dele, assim, Ogum, né? Ogum Velonge. Tomei essas palavras dele, exatamente, assim. E eu tô tentando fazer esse exercício próprio de só abrir minha boca. Então, pode ver, os meus conteúdos da internet ficaram mais, assim, mais diretos. Não quero confusão, não quero saber da fofoca, não quero, assim, não é nada... com quem queira, isso não é um problema, porque eu também vejo Netflix, me alieno, eu vejo Diva Depressão, eu adoro Diva Depressão, eu morro de rir com aqueles dois, entendeu? É isso, entendeu? Acontece, a gente também tem essas válvulas mas também temos que ser lúcidos e autodeterminados nas decisões do que a gente acha que é bom pra gente, e eu acho que é bom pra gente no coletivo. A gente volta pra encerrar. Isso, volta, a gente volta.
Então, eu vou voltar. Olha, direitinho. galerinha que está aqui com a gente, eu vou encerrar essa daqui e vamos voltar para a Asa fazer as considerações finais, tá certo? Beijo, gente.